Bom dia, um feliz dia. Hoje é dia 7 de setembro, quinta-feira. Vamos meditar aí na palavra de Deus. Hoje o título da lição é Senhores que são escravos. Aqui na lição diz que as últimas palavras de Paulo, lá em Efésios 6, verso 8, para os escravos, seja servo, seja livre. Não é isso? Essa palavra livre aí refere-se aos senhores, né? Paulo imaginou escravos e senhores em pé de igualdade diante de Cristo no juízo, ou seja, que os senhores não fossem escravos, assim como os escravos, né, eram escravos dos senhores, né, mas que eles, Paulo aí imaginou que eles fossem o quê? Tivessem, fossem iguais, né, buscassem a Cristo, né, e servissem a Cristo, não é isso? Lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 24 e 25, ele diz o seguinte: ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Então, eles vão receber, né, do próprio Senhor a recompensa, a herança, a salvação em Cristo Jesus, né, e a vida eterna em Cristo Jesus, não é isso? E aí ele continua: a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então, eles deveriam entender que também eles estão servindo ao Cristo, não é isso? Em Efésios 6, verso 9, Paulo aí fala para aquele povo o seguinte: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Paulo falando para que os senhores, né, não ameaçassem os seus escravos, não é isso? Sabendo que o Senhor é tanto deles quanto vós, sabendo que o Senhor que está no céu é tanto dos senhores como dos escravos, não é isso? E ele fala aqui para que eles não façam acepção de pessoas, né? Porque Cristo não faz acepção de pessoas, né? E ao lermos esse texto de Efésios 6, verso 9, é um conselho aí, como nós regeríamos a esse conselho, né? Que o Senhor seria o quê? Levados a tratar seus servos, né, de modo mais humano, não é isso? Essa era a ideia de Paulo, né, dando esse conselho, né, que devemos tratar todos por igual, né, não sermos, não temos aí parcialidade, né, mas tratarmos todos por igual. É isso que ele estava tentando mostrar lá para os senhores, né, para que eles tratassem os seus servos de modo igual, né, como seres humanos realmente, né, como eles gostariam de ser tratados, né, e não com ameaças, não é isso? Então Paulo exortou aí com firmeza os senhores, mostrando o contraste aí entre os senhores que tinham aí o hábito de ameaçar os escravos e o Senhor Cristo, em que não há parcialidade, não há acepção de pessoas, né? Então Paulo pede aos senhores sim, para que eles façam o mesmo com os servos, não é isso? Os escravos, o que eram surpreendentemente no contexto do primeiro século, né? Os senhores deveriam agir com uma boa vontade por causa de sua lealdade a Cristo, correspondendo ao que Paulo pediu também aos escravos, não é isso? Lá em Efésios 6, do verso 5 ao 8. Paulo exortou os senhores a parar com essas ameaças, como nós vimos aí no texto, né, aos escravos, uma prática comum que os senhores administravam várias aí, punições, né, incluindo espancamento, né, os escravos eram espancados, abuso sexual, venda de escravos, ou seja, eles eram separados da sua família, é isso? Trabalho extremo, cansativo, né? Fome, algemas, marca de ferro quente, até a morte. Por causa disso, eles eram o quê? Julgados por Deus. Então, Paulo estava alertando aí para que eles não fizessem isso, né? Mas eles se tivessem uma outra postura, assim como Paulo deu conselhos ao escravo para que ele servisse, né, como estivesse servindo ao próprio Senhor, ele faz a mesma
orientação para os senhores também. E Paulo baseou suas ordens em duas motivações importantes que chamaram os senhores de escravos a olhar além das estruturas sociais de grego-romanas. Primeiro ele fala lá, eles e seus escravos eram escravos de um único senhor. Ou seja, os senhores e os escravos, eles eram escravos de um único senhor. Quem é esse senhor? Cristo Jesus. Não é isso? A ele só deveríamos servir. Não é isso? E o segundo ponto que ele coloca é que o Senhor Celestial julga todos sem parcialidade. Ou seja, ele não faz acepção de pessoas. Ele não é uma pessoa que vai julgar um de uma forma e vai julgar o outro de uma forma. Não, ele vai julgar todos da mesma forma. Não é isso? E uma vez que o seu próprio Senhor tratava os escravos em pé de igualdade, né, com os outros, ele também deveriam fazer isso da mesma forma, não é isso? Bom, Paulo aí animou os escravos, né? Eles receberão aí a adoção, a redenção, a herança, a entronização com Jesus, o status de conciliação, membros da família de Deus e integrantes do corpo de Cristo. Tudo isso a partir do momento que eles deixassem Deus guiar a vida deles, eles fossem servos fiéis ao Senhor, não é isso? Tudo isso, os escravos aí, né? Paulo animou aí, é o que eles receberiam aí. Efésios aí em 6:5, capítulo 6, do verso 5 ao 9, aplica aí o ensino da carta ao relacionamento entre escravos e senhores, incluindo aí o conselho sobre a fala e a ética sexual. Bom, o importante dessa lição é lembrar que nós somos servos do único Senhor, nosso Deus, né? E tudo que nós viermos a fazer, né, não devemos fazer acepção de pessoas, porque Cristo mesmo orientou para que nós não fizéssemos isso, né, tratarmos todos em pé de igualdade, como fala a lição, né, e servir a todos como se estivéssemos servindo ao próprio Cristo. Que você e eu possamos fazer isso todos os dias, não é isso? Que Deus te abençoe, te dê uma quinta-feira abençoada, meu desejo, minha oração. Amém.